Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Caçaniga. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. Lembrando que o nosso foco principal sempre foi e será usinagem CNC, e dentro desse foco de vídeos, para relaxar um pouco aquela sequência, teremos alguns diversos, tá? Mundo corporativo, espiritualidade, filosofia, arte, ciência, tecnologia e muitas outras coisas que possam interessar ao quem gosta do canal, quem é inscrito no canal, tá? Lembrando que as nossas aulas são sequenciais. Eu diria que vocês procurem assistir a sequência para poder ligar o assunto, tá? Hoje em andamento existe um curso de programação, CNC, Fanuc, Siemens, operação CNC, Fanuc, Siemens. Vamos ter também o palpador Renshaw e mais outras coisas. Se você entrar no site www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, você vai ter todas as opções de todos os vídeos que nós lançamos até agora. Só olhar a capinha, o assunto e o número do vídeo também que possa interessar, e você tem um link ali, tá bom? Eu agradeço aí a atenção pelo canal. Diria para você se inscrever no canal, que isso aí incentiva o nosso trabalho voluntário, e não deixar de curtir nossos vídeos. Lembrando que o tempo dos nossos vídeos é de aula, tá? Existe diferença entre dica e aula. A dica é rápida, estou dando uma dica. Agora uma aula ela tem que ser explicada e acaba sendo demorada mesmo. Não tem como fazer uma aula rápida, tá? De qualidade, ok? Então prestigie nossos vídeos nesse sentido, porque às vezes a pessoa é muito demorado, mas se você quiser aprender, você tem que disponibilizar um tempinho, nem que seja na hora do almoço, para assistir esses vídeos, ok? Um abraço a todos e obrigado. Bom, pessoal, para a gente se localizar, a questão de aula 12, parte 10, o que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando no modo de trabalho de máquina CNC. Tá? Entramos aqui em ações operacionais de uma máquina CNC. Quais são as principais ações operacionais de uma máquina CNC? Movimentação de máquina, que seria trabalhos em jogue, automático, MDI e tal. Correções e ajustes, o que seria correção de ponto zero, correção de dados de ferramenta, dados de supervisão, etc. Transmissão de dados, o que seria as entradas e saídas de dados. E administração de dados, o que é? Editar, apagar, renomear, copiar, inserir e assim por diante. Tá? Então, um operador, quando ele faz um acesso no painel da máquina, normalmente é para fazer uma dessas 4 ações. Falando das movimentações das máquinas, as ações principais de movimentação da máquina são jogue, que pode fazer jogue contínuo incremental, MDI contínuo uma vez bloco a bloco, e automático contínuo uma vez bloco a bloco. Então, nós já falamos sobre tudo isso aqui até agora, tá? Entramos nessa parte de ações operacionais, então no painel de operação da máquina, tá? Então nós dividimos o painel CNC em 3 áreas, uma área operacional, área de edição e área de funções de telas, em função daquilo que nós falamos anteriormente, que o operador vai fazer essa operação, né? Então, quando ele for mexer com áreas de telas, seria essa área roxinha aqui, tá? Funções de tela. A área de edição, essa área vermelha aqui seria os teclados. Isso aqui basicamente é um teclado, tá? E a área operacional, que é essa área azul, que nós estamos nela, tá? Então nós estamos detalhando ela, falamos tecla por tecla, estamos trabalhando função por função, tal. E uma das funções que nós atuamos aqui é o modo automático.
a principal operação do modo automático é ciclo contínuo em produção, tá? E quando há interrupção do ciclo contínuo de produção, existem formas de retomar o ciclo. E esse é o nosso assunto principal da aula de hoje, tá? Então, procura assistir às aulas anteriores para que chegar nessa aula você está na sequência de raciocínio, tá? Do que tudo que nós já falamos, para poder acompanhar. Também recapitulando, tá? Que a gente não já falou disso aqui, tá? Então existem 4 principais momentos de interrupção de um ciclo, tá? Que é a parada com o ciclo stop, nós já falamos. Essa não precisa de procedimento especial em tela para retomada de ciclo, tá? Existem a orientação, existem nos cursos anteriores aí, aula 9, falando sobre isso, né? Aula 9, parte 8, né? E agora a interrupção por tecla de emergência, parada de energia ou acionamento do reset precisa de ações especiais. Então nós falamos dos 3 na aula anterior, que foi a aula 11, nós falamos sobre isso aqui, tá? Sobre quais são os procedimentos para você retomar o ciclo na situação B, C, D aqui. Só que nós não entramos nas funções de telas. Por quê? Porque os procedimentos, tanto para o comando FANUC e o SIMS, eles são iguais. Então nós falamos sobre os procedimentos dos 3. Agora que nós vamos chegar num ponto de entrar nas telas de retomada de ciclo, como são diferentes, nós vamos partir daí, tá? Então, nós vamos falar hoje, na aula de hoje, só sobre a retomada nas telas do comando FANUC, e na outra aula, na próxima aula, só seria para SIMS, tá? Então, partindo do princípio que essas 3 situações, nós já fizemos todo o procedimento, tá? Então, já fizemos um procedimento até chegar na tela. Se você assistir a aula anterior, você vai ver até onde você deve chegar no procedimento de cada situação dessa, B, C, D. Procedimentos para retomada de ciclo em telas com CNC SIMS. Este procedimento visa instruir o operador a reiniciar um ciclo de usinagem com segurança após uma parada de máquina conforme as orientações anteriores, né? Pré-requisitos. Para a execução desse tipo de operação é necessário que o operador possua conhecimentos básicos em manusear as telas do comando de operação da máquina, tá? Então, pelo menos os básicos aí, né? E já saiba os procedimentos anteriores que nós já falamos. Instrução de estrutura do programa CNC. Para utilizar esse procedimento é necessário que o programa de usinagem obedeça ao padrão de estrutura conforme a descrição abaixo. Na verdade, não é obrigatório, tá? Ele facilita. Se a gente escrever um programa na estrutura que a gente vai falar agora, ele facilita ao operador as retomadas de ciclo, é um programa mais organizado, é um programa mais inteligente, tá? Ele facilita o operador a fazer a retomada. Agora, isso não quer dizer que, programando do jeito que for, você não consiga retomar o ciclo, deixa que a gente vai explicar aqui, tá? Então, vamos seguindo aí. Os números de sentenças devem ser inseridos apenas nas linhas onde ocorre a troca de ferramenta, ou os pontos estratégicos para a retomada. Então vamos explicar isso aqui. No comando Siemens, o processamento de um programa é feito sentença por sentença, em ordem de cima para baixo, tá? Ele começa a processar o programa de cima para baixo. Não importa o número da sentença, não precisa estar no número crescente, não precisa estar numerada. Então, sentença numerada ou não, ordem crescente ou não, não há necessidade de numeração das sentenças. O que eu estou falando aqui é na maioria dos comandos até aí os anos de 2020 agora que eles estão fazendo essas aulas. Existem comandos mais novos, com versão já usando as telas com base em Windows, então vai ter aquelas funções de procurar a palavra, procurar por outras coisas que não sejam número de sentença, tá? Então eu vou me basear aqui em comandos FANUC que trabalho dessa forma, tá? Que eu estou explicando. Comandos que já têm a capacidade de buscar número de palavra, buscar um sinal, um símbolo,
tá? Ele tem capacidade não só de buscar número de sentença, serve a explicação que eu vou fazer do Sims, que vai ser igual, tá? Na próxima aula eu vou fazer Sims, aí nessa situação eu trabalho igual Sims. Eu estou falando agora de máquinas com comando, que o número de sentença ele existe só para o endereço da sentença. Esse endereço, qual é a função dele? Fazer a retomada de ciclo e um desvio de programa, tá? Então, fazer um salto, fazer uma busca daquela sentença através do número da sentença. Então, para isso que serve. A numeração de sentença é feita pela palavra N. N10, N20, N30 e tal. Antigamente os comandos eles eram obrigados a ser todas as sentenças numeradas, o pessoal tinha facilidade de fazer de 10 em 10 para facilitar a introdução de outras sentenças entre uma e outra. Por exemplo, entre a 10 e a 20 você tem a possibilidade de colocar mais 9 aí no meio. Tá? Então, a função N, hoje do Fanuc, nas circunstâncias que estou falando, ele só serve para isso, para buscar o número de sentença, para fazer um desvio, para fazer uma retomada de ciclo, para localizar essa sentença, tá? Se tiver um alarme, você vai buscar a sentença, a máquina, normalmente isso aí já vai dependendo do software do fabricante da máquina, ele dá o número da sentença que deu aquele erro de alarme, um erro, qualquer coisa de programação e tal, ele dá o número da sentença. Se não existir o número de sentença, ele não tem como localizar a sentença do alarme. Ele dá o alarme, mas não dá o número da sentença. Então, o número de sentença só vai servir para isso, tá? Então, o que está falando aqui? O número de sentença deve ser inserido apenas nas linhas onde existe a troca de ferramenta, tá? Para quê? Para você buscar aquela sentença pelo número da ferramenta. Outros pontos estratégicos da retomada. De repente você tem algum desvio, algum ciclo, claro que você vai numerar também, tá? Eu já vou mostrar no programa por que só numerar a sentença que tem troca de ferramenta. Tá? De preferência, a usar o mesmo número da ferramenta ao número da sentença. Para quê? Para a hora que você for retomar o ciclo, você nem precisa estar olhando o programa. Você olha a ferramenta que está no fuso, o número da sentença que você vai retomar o número da sua ferramenta. Já vou explicar melhor isso aí. Facilitando a memorização a fim de evitar que a busca da sentença onde não há carregamento de parâmetros necessários para a usinagem. Ativação do corretor da ferramenta, ligar fuso árvore, ativação do ponto zero máquina, tá. Então, o que é isso aí? Aqui tem um padrão, tudo que está escrito aqui, ó, é mais fácil explicar mostrando o programa, tá? Então aqui eu tenho uma estrutura inteligente que favorece a retomada de ciclo, tá? A estrutura do programa, tá? Então, como que seria essa estrutura? Ó? Então, começaria com o cabeçalho, né, número do programa, comentários sobre o programa, comentários iniciais, isso aqui é de praxe, tá? Quantos comentários você precisar, coloque. Não economize comentário. Comentário ajuda a definir ou entender alguma coisa do seu programa, tá? Às vezes você mesmo, daqui um tempo que você não mexe com esse programa, que se esqueceu o que você pensou, como que você fez, conforme os dados que você colocar no comentário, ajuda até você a lembrar de alguma coisa. Bom, se trabalhar os dois partes com o mesmo programa, né, fazer aqui seria uma função, tá, uma estrutura que vai selecionar o par que está na máquina. Isso aqui depois eu vou explicar. Aqui carrega os pontos de origem, tá? Então até aqui, ó, não começou a fazer nada ainda. Foi só cabeçalho, comentários iniciais e carregamento do ponto zero conforme a parte que está na máquina, tá? Aqui que ele começa a mexer, na linha 7 ele começa a mexer, ele faz o afastamento máximo. O que é afastamento máximo? Em função do zero máquina, ele faz o afastamento para fazer a troca de ferramenta com segurança. Agora, no meu programa, o que vai acontecer? Você vai ver uma linha em branco, aí um pacotinho de sentenças, uma linha em branco, o mesmo pacotinho de sentença para frente, só que vai mudar conforme a ferramenta, claro. Cada pacotinho de ferramenta, ele é escrito como? Ó. Então, a primeira sentença desse pacotinho é um comentário sobre a operação do que a ferramenta vai fazer, por exemplo, fresar faces.
furar 10 vezes diâmetro de 10. Então, o que a ferramenta vai fazer? O segundo comentário do pacotinho aqui vai ser quem que é a ferramenta. Broca, diâmetro de 10, de 338 igual a T30. Fresa, façadora, diâmetro tal, 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 desenho número tal, igual a T. Tá? Então você vai descrever na primeira linha aqui a operação e aqui a ferramenta. Depois, na próxima linha, você vai trocar a ferramenta. Nessa sentença você numera. Numera com o quê? Com o mesmo número da ferramenta. Vamos supor, se você colocar aqui T10 M6, aqui é N10. T30 M6, aqui você coloca N30. T8 M6, aqui você coloca N8. Tá? Por quê? Na hora de você retomar o ciclo, o ideal é você retomar na troca de ferramenta. Por quê? Porque logo após a troca de ferramenta, existe um carregamento de todos os dados e todas as funções que essa ferramenta precisa para trabalhar, inclusive a compensação de comprimento e carregamento do raio. Tá? Não que ela vai compensar o raio antes do G41 e G42, não, mas ela já vai ficar com ele preparado para essa função. Tá? Então, na troca de ferramenta, você retomando, você garante isso. Por quê? Quando você interrompe com a parada de energia, que você vai ter que ligar a máquina de novo, com a emergência, que você vai ter que resetar, ou com a tecla reset também, tá? Então o programa tudo é resetado, você vai ter que retomar o ciclo na sentença com a ferramenta que você parou. Só que se você retomar aqui no meio, com o Fanuc, ele já perdeu todas essas funções aqui, ó. Então todas as funções aqui de trás que ele precisaria estar atuando para que a ferramenta desenvolva o trabalho dela com aquelas condições, daquelas funções, principalmente a compensação de ferramenta, tá? Ela não vai ter. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retomar na troca de ferramenta para ela poder ler essas sentenças aqui. Tá? Então, nesse caso, eu coloco sempre o número da ferramenta para poder garantir que eu vou retomar. Facilita, né? Não é que garante. Eu posso colocar um outro N aqui, só que daí eu tenho que vir aqui, abrir o programa, olhar que sentença que é, marcar um papel, marcar de cabeça. Posso errar depois na hora de voltar. Agora, se eu olhar lá T12, eu sei que já tenho que retomar no N12. Não tem como errar, né? Aí você fala assim, mas e se eu tivesse numa condição que eu estou acabando 4 furos, por exemplo, estou mandrelando 4 furos, 3 tudo acabadinho já, 3 eu já fiz, no quarto interrompeu. Se eu repassar os 3 primeiros, eu mato a peça, não posso matar. Daí esse programa tem que ter um N para cada posicionamento com a ferramenta fora daqueles furos, para facilitar essa retomada. Por exemplo, eu tenho 4 furos, um está em X, não sei o que lá, X, Y tal, outro furo, X, Y tal, o terceiro furo, X, Y tal. Então, para cada esses posicionamentos X, Y, com a ferramenta fora da peça Z, eu numero ela. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui seja T12, então aqui seria o N12. Aí, cada furo desse aqui, ó, o primeiro furo seria N12, 1 seria N121, ou 1201, que seria 1201, 1202, 1203, 1204. Então, 4 furos, então o que eu faria? Eu faria a retomada do ciclo no N12, aí colocaria bloco a bloco, nós já vimos em aula anterior como é que funciona o bloco a bloco, iria executando todas essas funções até o bloco a bloco. A hora que ela pegou a compensação aqui na linha 12, aqui, ó, que ela leu esse G43 e assumiu a compensação, eu dou um ciclo stop, não reseto, porque se eu resetar ele vai perder tudo que leu aqui, tá? Sem resetar, eu faço uma nova busca de sentença para o posicionamento XY do furo correspondente. Aí ele retoma naquela posição e com bloco a bloco ainda eu reinicio ali,
A hora que eu ver que ela já sumiu a usinagem desse furo aí, eu libero novamente, tá? Então, é mais estratégico isso, tá? Então, deixa eu completar esse pacotinho aqui, tá? Então, para fortalecer esse exemplo, nós temos aqui um pacotinho de ferramenta, onde eu tenho 4 furos mandrilados, né? O posicionamento de um furo é no X0, Y0, o segundo furo é no X100, Y100, no terceiro furo é X200, Y200, e no quarto furo X300, Y300. Então ele vai trocar a ferramenta, carregar as funções que precisa, compensar e fazer o primeiro mandrelamento. Ele sai e vai para o segundo furo. Então vamos detalhar isso aqui. Ó. Então, comentário sobre o que a ferramenta vai fazer. Mandrelar 4 vezes, diâmetro 45H7. Então essa é a operação que a ferramenta vai fazer. Barra de mandrelar, aqui quem é a ferramenta, né? Barra de mandrelar conforme desenho número tal, igual T12. Isso aqui é um comentário, o que ela vai fazer e quem é ela. Aí tem aqui o N12, que é o número da ferramenta, mesmo número da sentença, na troca. Então está chamando a T12 para o fuso. O M6 pode estar na mesma linha ou pode estar na linha seguinte, dependendo da versão do comando. Aí G0, G54, X0, Y0, que ele posicione rápido a partir da origem G54 na coordenada X0, Y0, na posição 0 da mesa. Ele já memoriza a rotação para 2.500 RPM de trabalho, um avanço de 150 mm por minuto. Aqui liga a rotação à direita, essa rotação dos 2.500, liga a refrigeração externa, liga a refrigeração interna na barra de mandrilar e deixa preparada a próxima ferramenta. Então nesse posicionamento ele fica de frente para o furo. Aqui ele aproxima em rápido ainda com G43, fazendo compensação do corretor 1 do comprimento e corretor 1 do raio, vindo a 5 milímetros da face da peça, supondo que a face já está fresada em Z0. Então ele parou com 5 de segurança em rápido. Aí em G1 ó, ele já entra mandrilando até a profundidade de 100. Terminou de mandrilar e sai rápido até Z5 para ir para outro furo. Aqui ele vai para outro furo. Então N1202, que seria, está mantendo o mesmo número da ferramenta, só que o furo 2, né? X100, Y100. Aqui um comentário, que é o furo 2 que está sendo feito, faz a mesma operação, né? Penetra até Z100, usinando em avanço de corte. Com que avanço? Com o avanço que está memorizado aqui, ó, 150 mm por minuto. E sai rápido até o Z5. Aí vai para o terceiro, ó, número da ferramenta 12, terceiro furo. E aí posiciona, que é um comentário, que é o terceiro furo, penetra e sai. Aí vai para o quarto furo. Então aqui está o T12, ó, furo 4. E aqui ele faz o furo, sai e vai para a troca para a próxima ferramenta. Então aqui está o pacotinho do que uma ferramenta está fazendo, tá? Então se eu tiver que retomar no quarto furo, por exemplo, então eu faço a busca de sentença para N12, retomo nessa sentença, ele coloca a T12 no fuso, se ele já está com a T12 no fuso, ele desconsidera e já parte para a sentença seguinte, carrega todos os dados que ele precisa, faz a compensação na ferramenta, que é importante. Aqui terminou disso, quando ele vai querer ir para cá, antes dele pedir para ir para cá, você dá um ciclo stop, ele está parado ainda em Z5 e X0. É um ciclo stop sem resetar. E faz a busca dessa sentença aqui. E aí ele vai parar nessa sentença aqui, você vai continuar no bloco a bloco, dar start. A hora que você vê que ele já vai entrar mandrilando até Z-100, você já pode tirar do bloco a bloco e deixar que continue o ciclo da ferramenta aí até o fim do ciclo. Então a retomada já foi feita com segurança. Tá? Então você tem que observar muito no bloco a bloco o que a máquina vai fazer. Tá? Não pode bater a máquina. Como eu falei, no vídeo, o número não é aula 16, tá? O número de vídeo
no nosso canal o número de vídeo é uma coisa, o número de aula é outra. No vídeo 16 existe um assunto chamado Como evitar colisões em máquinas CNC. Dá uma olhadinha nesse vídeo que nunca mais na vida você vai bater uma máquina. Okay? Temos um curso de programação rodando aí, então quem tem dúvida de programação acompanha os cursos de programação para entender melhor, tá? Então, aqui tudo que está entre parênteses é comentário Fanuc, né? Então, comentário sobre o que a ferramenta vai fazer, comentário sobre quem é a ferramenta. Então, aqui N, vamos supor, N12, aqui T12 M6 ou M6 T12, conforme a troca de ferramenta aí também, conforme o tipo da versão do comando, né? Na linha seguinte, eu ativo ponto zero, lá G54, coloco a coordenada de posicionamento XY e coloco a posição da mesa, né? Vamos supor X200, Y300, B90, B0, B... Né? Aqui eu carrego os dados de corte, de rotação, de avanço, ligo a refrigeração, tá? Faço preparação da próxima ferramenta, então vai ficar com uma linha mais ou menos assim aqui, ó, tá? G54, X, tal, né? Aí na próxima sentença aproxima a ferramenta em Z e faz a compensação com G43. H o corretor da ferramenta, de comprimento, D o do raio, e Z a posição que ela vai se aproximar da ferramenta, tá? Então a partir daqui começa a usinagem, tá? Daí seriam as coordenadas e movimentos de usinagem. Fresamento, fosca, furação e tal. Até que terminou tudo que essa ferramenta vai fazer de usinagem, faz o afastamento para troca, então volta a mesma sentença daqui de cima, ó, aquela sentença aqui ó, do afastamento máximo, essa mesma sentença aqui, ó, você pode dar um copiar e colar aqui, ó, tá? E aí ela vai afastar para a condição máxima, aí já seria a condição da próxima ferramenta aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa, comentário sobre o que ela vai fazer, quem é a ferramenta, tal, e vai assim, né? Até que terminou, faz o afastamento máximo, que cola novamente o G53 aqui, afastamento pelo 0 pés. Não, do número 8 até o 14, você vai repetindo para cada pacotinho, mais outro pacotinho de ferramenta aqui, ó, com as mesmas condições, tá? Lembrando que aqui, ó, sempre o N é o número da ferramenta que está sendo trocada, tá? Você só vai numerar com N a troca, salvo alguma situação igual aquela que eu falei agora. Tem situação que é de acabamento aí, que se eu retomar e refazer a usinagem, né, de determinado ponto, vai matar a peça. Daí eu crio essa estratégia que eu já expliquei, como é que faria aí no meu programa, tá? Então aí eu numeraria, também aqui vamos supor, seria T8, N8, T8, né? N8 aqui e um T8 aqui. Aí eu teria mais duas posições aqui para me retomar depois seria uma operação de acabamento. Então eu colocaria uma sentença aqui de posicionamento N801 e a outra N802. Tudo posicionamentos fora da peça para a entrada da usinagem. Aí retomo o ciclo na ferramenta, bloco a bloco até fazer a compensação do comprimento, paro aqui com o ciclo stop sem resetar e faço a nova busca de sentença para localizar uma das duas aqui que eu falei. Aí chegou na sentença, bloco a bloco até iniciar, terminou, viu que está em andamento normal, libera do bloco a bloco para a usinagem até o fim da peça. E assim vai até o fim do programa. No fim do programa faz a troca de parte, normalmente M60, e M30 encerra, se fosse uma subrotina com M99. Esse seria o formato de um programa ideal para o Fanuc, tá? Exemplo prático na elaboração do programa Fanuc. É importante salientar que existem algumas diferenças nos modos de programar entre os comandos 180 MA, MB, 160, 18i e versões de software diferentes entre elas e versões mais novas, 30i, tá? Esse que nós estamos falando é a versão 4.3 do comando 160i, tá? A gente sempre tem que se basear em alguma coisa, né? Existe uma infinidade de comandos, e de cada comando tem uma infinidade de versões, de modelo. Então, se você se baseia numa versão, não atende a outra. Se você se baseia na outra, não atende. Então, o meu foco aqui no curso, como eu digo sempre, é o raciocínio. Então, você precisa entender o funcionamento das coisas para você ficar esperto, para trabalhar com qualquer comando, em qualquer versão, tá? Porque eles são todos iguais entre si.
Muda às vezes a forma de agir, a forma de... O raciocínio é o mesmo, tá? Então aqui tem um exemplo prático de um programa, né? O programa é O 1021, aqui tá o comentário dele, o cabeçalho, né? Aqui alguns comentários iniciais. Essa variável 900 é uma máquina aqui, é uma máquina de 2 partes, tem parity 1 e parity 2, tá? No parity 1 existe uma função, uma variável, no parity 1 existe uma variável, que é a 904, que quando o parity 1 está na área de trabalho da máquina, essa 904 vai ser sempre o número do parity, vai ser igual a 1. Quando estiver o parity 2 na área de trabalho da máquina, dentro dessa variável 904 vai estar o número 2. Então fica alternando, cada vez que o parity troca, que entra um parity dentro da máquina, dentro dessa caixinha de memória aqui da variável 904, parâmetro 904, vai o valor do parity que está na máquina, tá? Então eu preciso, esse programa eu trabalho com os dois parties fazendo o mesmo programa. Então esse programa O 1021, ele está amarrado, lembra em aulas anteriores que eu mostrei como é que amarra um programa nos dois pares, lá na memória de pares? Quem não entendeu isso aí, assista algumas aulas anteriores aí, está mostrando como é que amarra um programa na memória de parity, tá? Então, está amarrado nos dois partes esse programa, 1021, tá? Então, só que, é o seguinte, eu tenho uma condição, o dispositivo é igual, só que não existe um ajuste igualzinho de um dispositivo para o outro. Existem tolerâncias de montagem, tolerância de colocação na máquina e tal. Então, embora seja o mesmo dispositivo, a mesma peça, o mesmo programa, os valores de ajustes não vão ser iguaizinhos, tá? Então eu tenho aqui, para o parity 1, aqui carregando essa sentença carrega o ponto zero. Quem tem dúvida, olha no nosso curso de programação, tá? Então aqui, estão carregando o G54, no lado B0 da mesa, que é um comentário. Carrega aqui esses valores. Aqui carrega o G55, então no parity 1, aqui aqui carrega o parity 1, tá vendo? Carregar, deslocamento, DPZ, deslocamento ponto zero, parity 1. Aqui, deslocamento do ponto zero, parity 2, tá? Deslocamento do ponto zero do parity 2. Aqui, parity 2. Então, o G54 e o G55. Então, o G54 daqui vai ter um valor, aqui o G55 vai ter outro valor, tá? Nem estou observando agora aqui se está o mesmo valor mesmo, tá? Mas no ajuste, isso aqui inicialmente é o mesmo valor, mas depois na hora de você fazer um tryout, você vai ajustando as peças usinadas no parity 1, você ajusta esse ponto zero. As usinadas no parity 2, esse ponto zero, elas vão mudando, embora esteja igual, tá vendo? Depois elas vão mudando. Então, aqui carrega o ponto zero parity 1, aqui carrega o ponto zero parity 2. Então, desse N1111 aqui, e 1222 aqui o parity 1, esse pacote aqui, esse aqui. Então, vamos raciocinar essa lógica. Existe uma lógica aqui, tá? Quando o parity 1 está na máquina, eu tenho que ler essa parte aqui para carregar o ponto zero parity 1 e pular para a usinagem. Concorda? Então o que vai acontecer? Ele vai ter que começar a ler a partir do 1111, agora chegar aqui, esse go to 1000, ele faz um desvio. Isso aqui é um salto incondicional. Tá? Eu não estou obrigando a fazer o salto. Ele leu isso aqui, ele é obrigado. Então ele vai fazer. Se ele ler essa sentença aqui, ele vai ser pular para o 1000. Pula aqui, para o N1000. Ele não lê essa parte aqui. Então toda vez que ele lê o parity 1, ele chegou aqui, ele pula para cá. Ele não lê essa parte aqui. Então, o que ele já faz aqui? Já faz aquela parte da linha 7 lá, daquele caso que nós vimos lá em cima, a linha 7. E aqui ele já começa aquela linha 8, a linha 9, a troca de ferramenta, tal. Aqui o carregamento dos pontos zero, aqui compensação de ferramenta, aqui a usinagem e tal. Então aqui ele começa aquele pacotinho, tá? Aqui faz o afastamento. Então, aqui ele começa a usinagem, afastamento para começar a usinagem. Vamos voltar na lógica nossa aqui, tá? Então, como nós vamos fazer para ele ler ou um ou outro, tá? Ou então ele vai ter que ler só este, vai ter que pular esse aqui,
Se for o parte 2 que está na máquina, ele vai ter que ler aqui embaixo e executar a usinagem. Tá? Então, ora ele lê esse aqui no N111 e pula para lá para a usinagem, ora ele não lê essa parte aqui, ele lê o 2222 e faz a usinagem. Tá? Então, quando tiver o parte 1, ele vai ler aqui e pular. Quando for o parte 2, ele vai ler para cá e pular. Tá? Então, vamos ver como que é a lógica aqui. Ó. Então, nós já vimos aqui que ele veio daqueles comentários iniciais e tal. Então, aqui, ó, if aqui é um desvio condicional. O que é um desvio condicional? Eu estou colocando uma condição para fazer um desvio. Se essa condição for atendida, ele faz o desvio. Se não for atendida, ele vai ler a sentença de baixo e vai desprezar o desvio. Tá? Então, por isso que é condicional. Ele é condicionado o que está dentro do parênteses aqui, ó, do colchete. Se o que estiver dentro do colchete for verdadeiro, ele executa o que está aqui fora. Se não for verdadeiro, ele segue em frente. Então, esse if em inglês quer dizer se. Né? Então, se o que tiver dentro da variável 904, essa aqui é um símbolo que você vai ler lá no... Esse aqui é o símbolo que você vai ler no manual lá da FANUC, quer dizer menor. Esse aqui é menor, esse aqui é maior, esse aqui é igual. Tá? Então, ó, se o que está dentro da caixinha 904, quer dizer, o par que está na máquina, for menor que 1, vá para for um número negativo, vá para o go to 30.001, vá para o 30.001. 30.001 tem lá depois do M30, nós já vamos ver o que é. Para a máquina dar um alarme, falando que está errado o número do par, tem que ter algum problema de configuração, de preparação, alguma coisa assim, tá? Então é isso que está lá na frente, nós já vamos ver lá. Se a variável 904 for maior que 2, quer dizer, for 3, 4, 5, também, ó, vá para a mesma sentença, N30.001. Então aqui vai parar a máquina dar um alarme. Então, se caso for menor que 1 ou maior que 2, está fora. Então, se ele não desviou aqui para a máquina, é porque é 1 ou 2, daí ele vai aqui para frente. Ó. Se o que tiver no 904 for igual a 2, go to 2222, ele pula para lá, não lê essa parte, ele pula para lá. Se for o 1 aqui, ele não faz isso, ele vem aqui e lê. Então a estratégia é essa. Ó. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a estratégia aqui. Ó. Então ele vem aqui, vamos simular que o parte 1 está na máquina, então dentro do 904 está o valor 1. Tá? Ele leu isso aqui, não executou, porque é o 1 que está na 904, não é? Se 904 for menor que 1, opa, não é menor. Go to 30.001, então ele não vai fazer isso aqui porque não é menor, então vai ler de baixo. Se o 904 for igual a maior que 2, não é 1, então ele não vai executar isso aqui, não vai fazer esse go to, daí ele vem aqui, ó. Se o 904 for igual a 2, não é 1, então ele não vai executar isso aqui, ele vai ler de baixo. Leu de baixo, ó, ele já leu esse comentário, tá, o comentário, e já carregou os pontos 0 do parte 1, go to 1000, e já começa a usinar. Ele pulou o carregamento do ponto 0 do parte 2. Então vamos simular que seja o parte 2 que esteja na máquina. Então ele não vai fazer esse desvio, porque não é menor que 1, não é maior que 2, mas não vai fazer esse desvio. Agora, se for igual a 2, opa, agora é igual a 2, então ele vai fazer esse desvio, go to 2222, ele vai pular para cá, ó. Ele não vai ler essa parte aqui, ele vai carregar o ponto 0 parte 2 e vai seguir usinando. Tá? Então ele vai conseguir usinando. Eu tenho outra forma de fazer essa estratégia, sem ser assim, é colocar igual, assim, ó, por exemplo, assim, ó, vamos riscar isso aqui, por exemplo, risca isso aqui, faz a conta que isso aqui não existe. Aí eu coloco assim, if 904 e que, por igual a 1, go to 1111 aqui. Se for igual a 2, go to 2222. Então, ou ele vai fazer o pulo para cá, ou vai fazer o pulo para cá. Também funcionaria bem assim também, tá? Aqui evita esse erro de estar um número maior ou menor, mas isso é uma coisa muito difícil de acontecer, tá? Então, eu já fiz muito programa assim, dessa forma. If 904 e que 1, go to 1111. If 904 e que 2, go to 2222. Então ele pula para cá
ou pula para cá. Também ele vai fazer o mesmo raciocínio, tá? E aí começa a usinagem dos pacotinhos, tá? Então aqui eu tenho o T30, ó, a troca M30, tá? Lembrando que tem versão que troca com M6 na linha seguinte, tem versão que é da mesma sentença, tá? Então, esquece isso aí, vamos pensar no raciocínio do exemplo, tá? Então tem os pacotinhos aí de cada ferramenta, ó, só numerado, o pacotinho com o número na frente. Então, eu quero retomar nessa ferramenta N31, T31, N31. Vamos supor que eu precisasse retomar um ciclo, aqui, esse aqui não está montado para isso, né? Mas vamos supor aqui, ó, se essa ferramenta está dando acabamento, e eu já fiz esse furo aqui, preciso retomar para fazer esse furo, eu retomo na N31, faço bloco a bloco até ela executar essa sentença aqui, ó. A hora que ela for executar esse posicionamento aqui, a hora que ela executar esse posicionamento aqui, está fora da peça ainda. Eu dou um ciclo stop, sem reset, faço uma nova busca para essa sentença aqui, ele vai pular para cá. Agora já está com tudo isso aqui carregado, ó, que é importante isso aqui, ó. Tudo isso aqui carregado, todas as funções, com a compensação da ferramenta. E aí a partir daqui eu ponho bloco a bloco e continuo. Se eu ver que está sob controle, eu libero bloco a bloco e deixo para terminar a sequência. Foi aquilo que eu expliquei lá. Tá? E assim vai até o fim do programa. Tá? Tudo com os pacotinhos, ó. Cada pacotinho chegou lá no fim do programa, M60 e M30. Então, quanto à lógica desse programa, vamos explicar aqui. Se você não entendeu, pare o vídeo, observe a figura, tá? Volte a explicação, isso aqui é importante. Tá? Então, quando eu comecei aquele programa para selecionar qual parte que estava na máquina, né? Então, tem se o pallet que está na máquina, que está nesse número aqui, está dentro dessa variável, o número dele, né? Se for menor que 1, vá para N30001. Vamos supor que é um número negativo, entrou um número negativo lá. Ele vai desviar para essa linha aqui, depois do M30. Por que depois do M30? Tudo que tiver depois do M30, num processamento normal, ela não processa. Então, quando eu estiver trabalhando com o programa normal, ele vai processando, quando chegar no M30, o M30, ele encerra o programa, tá? E aí ele rebobina já para começar novamente o programa, ou no mesmo parte, quando você estiver trabalhando com um par de sol, tiver dois pares, tá? Ele rebobina para novo processamento, tá? Então ele nunca passa da linha marrom aqui, ele vai processando aqui na linha verde, né? Chegou aqui, ele volta, termina o programa e volta. Ele nunca lê essa parte aqui, por isso que é colocado depois do M30. Então, o que quer dizer isso aqui? Ó? A variável 3000, toda vez que você colocar um valor acima de 0, entre 0 e 200, ele para a máquina, na hora que processa esse número aqui dentro dessa variável, ele para a máquina e dá um alarme com aquilo que você escreveu entre parênteses. Então, nesse caso aqui, se dentro da 904, que seria o pallet, né, que está na máquina, na área de trabalho da máquina, for menor que 1, ele vai desviar para cá, vai ler isso aqui, 3000 igual a 1, variável 3000 igual a 1, e vai parar a máquina dando um alarme que o que está na variável 904 está incorreta no PWT. Então tem um preenchimento incorreto lá na memória de pallet. Tá? Então isso aqui é apenas uma segurança. Vamos supor que não é menor que 1. Então ele vai ler a seguinte. Então, lembrando, se o que estiver entre os colchetes for verdadeiro, ele executa o que está aqui fora. Se não for verdadeiro, ele vai executar a sentença seguinte. Então, vamos supor que não é menor que 1, ele vai executar a sentença seguinte. Se a variável 904 for maior que 2, vá para 30.001. Então, se tiver 3, 4 ou 5,
ele vai desviar para cá e vai fazer a mesma coisa. Então tem que ser 1 ou 2, são 2 partes, 1 ou 2. Tá? Então vamos supor que seja o parte 1. Tá? Se fosse maior que 2, ele pulava para cá, parava a máquina e dava esse alarme. Agora vamos supor que estivesse correto, tivesse parte 1 na máquina. Então ele vem aqui, ó, ele vai passar por isso aqui, não é menor que 1, ele vai passar por aqui. Se na variação S4 é igual a 2, não é igual a 2, é 1. Aí ele vem ler as sentenças de carregamento de ponto zero do parte 1. Go to 1000, ele faz o desvio para o N1000 e realiza a usinagem. Terminou, troca o parte, aqui M60 troca o parte, rebobina, né, o programa. Agora entrou parte 2 na máquina. Ele vai passar por aqui novamente. Menor que 1? Não, ele vai ler outro. Maior que 2? Não, ele vai ler outro. Igual a 2? É. Então ele vai fazer o desvio para cá e carregar as origens do parte 2, as sentenças que estiverem aqui, e vai continuar seguindo aqui, executando a usinagem, e a hora que ele ler o M30, M60 troca o parte, volta o parte 1 para a máquina, M30 rebobina. Aí com parte 1 começa tudo de novo. Sequência para de operação para executar a retomada. Primeiro cancela os alarmes, né? Já falamos na outra vez, né? Com o reset ou com o alarme cancel. Faço o afastamento em jogue, coloco na condição jogue, seleciono o eixo, tiro a ferramenta de perto da peça. Isso aí nós já vimos na aula anterior também como é que faz, né? Olho qual ferramenta que está ativa, então no painel da máquina sempre se vai colocar aqui nesse exemplo aqui, ó, T805. A ferramenta está ativa no momento, tá? Então eu consigo ver através da tela. Aqui, ó, T50, que está no. Por aí eu já procuro a sentença adequada. Seleciono o modo automático, checo se o programa que está na máquina é o mesmo, você não trocou de programa. Às vezes você está trabalhando com 2 pares, com um programa diferente, ele já substituiu, já não está mais no mesmo programa. Tá? Esse aqui é o programa que está selecionado para trabalhar, que é o mesmo que está aqui. Ó, tá? Aqui é a mesma coisa, aqui é um outro modelo de tela, ó. Esse aqui é selecionado, e aqui na tela já para ser processado. Aí eu verifico se a refrigeração está ligada, né? Então essa refrigeração aqui se refere às bombas, porque a máquina não trabalha automático sem estar ligada às bombas. Então aqui, ó, posição 1, posição 0, ligado e desligado. Chavinha na posição 1 ligada, aqui na posição 0 ligada. Aqui, ó, on ligada, off, coolant, né? Coolant on, coolant off, ligada, refrigeração desligada. Aqui, ó, a luzinha dessa tecla acesa, a luzinha apagada. Aqui, ó, a chavinha na posição 1 desliga. Posição 2 liga o motor, as bombas, né? E aqui liga as válvulas. Então, tem que estar ligada, porque no programa as funções M, M8, M21, M7, funções de refrigeração, elas vão ligar comandadas pelo programa. Agora aqui se refere às bombas. Tá? Existem versões que você, quando dá um reset, ele rebobina. O que é rebobina? Ele volta no início do programa. Se você dá um reset da start, ele vai partir da primeira sentença. Tá? Muita gente já bateu máquina assim, dá o reset da start e a ferramenta está perto da peça, ela vai iniciar às vezes com outro lugar da mesa, a mesa gira com a ferramenta em cima e bate, ou então vai posicionar já sem afastamento, tá numa posição perigosa e bate. Tá? Tem caso que quando você reseta e para,
Quando eu falo reseta, pode ser também parada com emergência, com qualquer coisa, né? Ele não rebobina, ele para na sentença que você parou, né? E aí você precisa acionar uma tecla de rebobinar. Então, uma dos exemplos aqui está uma tecla de rebobinar no modo automático, tem que rebobinar. Tá? Então, quando você aperta aqui, ele volta para o início do programa. Porque quando você vai fazer a retomada de ciclo, você tem que partir do início, tem que estar com o programa rebobinado, tá? Para fazer a retomada do ciclo, para buscar a sentença certa e retomada, ok? Lembrando que muita gente também bateu assim, dá um reset para ele ver que assentar na sentença que ele parou e falar, eu só vou continuar nessa sentença, só que ele continua mesmo, só que ele perdeu todas as funções que estavam atuando naquele momento. A tecla reset, ela volta nas funções básicas de quando eu ligo a máquina. Quando eu ligo a máquina, existem as funções básicas que já começam a atuar independentemente de eu estar programando. Por quê? São as funções que se mais usa, por exemplo, G0, G90, G21, G0 avanço rápido, G90 coordenadas absolutas a partir da origem, G21 coordenadas em milímetro, G94 avanço em milímetros por minuto. No torno é o G95, que é avanço em milímetros por rotação, que é a condição básica. Então, cada tipo de máquina vai ter as suas condições básicas, são as principais mais usadas, tá? Só que durante o programa, às vezes não precisa daquelas condições, precisa de uma coisa diferente. E aí tem funções que não atuam, por exemplo, quando eu ligo a máquina, o G49 que está atuando, o G49 é a referência de posicionamento da ferramenta é no nariz do fuso, não está compensado na ferramenta. O G43 faz a compensação positiva da ferramenta e ela precisa estar atuando. Quando no reset, cancela o G43. Então você já imaginou um posicionamento que deveria ser pela ponta da ferramenta, ser pelo nariz do fuso, quando a ferramenta está montada na ponta do fuso, no nariz do fuso. Então é uma colisão quase que certa também, tá? Embora, se você assistir o vídeo 16, como evitar colisões em máquina CNC, você vai ver que você pode até errar, mas nunca vai bater se você tomar os cuidados necessários nos momentos certos. Dá uma assistida nesse vídeo, que você pode até errar, mas não bate. Não pode bater máquina, tá? É muito caro, é muito ruim para você também, profissionalmente, emocionalmente, em termos de trabalho, tá? Perde a autoestima, a segurança de trabalho quando acontece isso. Tá? Então tem que evitar que isso aconteça. E nós trabalhamos para isso, para orientar vocês para que isso não aconteça. Tá? Para proteger vocês e para proteger quem dá a máquina na mão de vocês também. Porque todos têm um motivo importante, né, para estar com isso produzindo, que é isso que gera dinheiro para a empresa, para fazer a folha de pagamento. Né? Então isso é importante. Tá? Então vamos continuar aqui. Então, toda vez que vai reiniciar, você gira no zero o override, tá? O do avanço. O da rotação você põe em 100%, aqui está em 50%, mas tem que estar em 100%, para a rotação ser aquela que está no programa, correta, né? Tá? E aqui você faz a busca de sentença. Então esse aqui é um exemplo, né? Está rebobinado o programa, você põe busca de sentença, você clica aqui, ó, vai aparecer uma janelinha, né? Ou clica aqui, ó, isso aqui é uma outra tela também que vai aparecer uma janelinha, você seleciona programa, opção, daí vai ter block search, busca de bloco, tá? Então vai estar escrito em inglês aqui, block search, tá? É a mesma coisa. Aqui é um outro tipo que não está na tela. Essa aqui está numa tela praticamente de edição, né? Então você vai clicar aqui no Next, aqui ó, vai vir outra tela que vai ter, como está em inglês, também vai estar Block Search, busca de bloco. Aí vai vir uma janelinha assim, né? Que vai buscar o bloco, tá vendo? Busca de bloco, busca número. Aqui é o número da sentença. Então se quer retomar no N10, por exemplo, você coloca o 10 aqui, não precisa colocar a palavra N, né? Só o número da sentença já é o suficiente, e OK. Quando você dá OK aqui,
ela vai buscar a sentença certa e faz a retomada de ciclo. Você vai colocar ele a função bloco a bloco, por quê? Por segurança. A função bloco a bloco é aquela que também nós já explicamos em aulas anteriores várias vezes, mas é uma função que executa para cada ciclo start, ele libera a execução de uma sentença. Então, esta função oferece a possibilidade de executar um programa de peças de sentença, a sentença NC, a função bloco a bloco ativada no modo de operação automático ou no MDI. Se a função bloco a bloco estiver ativada, o respectivo LED acende no painel do comando da máquina. Ele acende aqui, ó, single block, é bloco a bloco, esse símbolo aqui, bloco a bloco, single block, é tudo a mesma coisa. Então o que você faz? Em automático, no bloco a bloco, com override, aqui, ó, automático, bloco a bloco, override fechado, você dá o ciclo start e vai olhar na tela o quanto que essa ferramenta vai movimentar e para onde vai movimentar. E aí ela vai mostrar aqui trajetória restante ou trajetória residual, alguma coisa assim, tá? Mas você vai ver fisicamente, ela está dentro do escopo aí de segurança. Tá legal? Tá. Aí você abre o override com cuidado, ela vai abaixando esses números até zerar tudo. Quando zerar é porque ela atingiu a posição programada. Aí você vai dar novo ciclo, fecha override, novo ciclo start, vai observar de novo. Você vai fazer assim quantas vezes precisar, até que você observou que ela já entrou no ciclo sob controle. Tá? Então, a cada sentença é permitido os eixos de movimento até a ferramenta atingir o ponto de aproximação da peça. Com seu comprimento compensado, seguindo as funções ativadas, rotação do fuso, refrigeração, avanço programado, reposicionamento do eixo a partir da origem da peça. Observar cada movimento no bloco a bloco a partir do movimento em que o operador estiver seguro que todas as funções foram concluídas e que os posicionamentos estão de acordo com o normal, é possível liberar o bloco a bloco para usinagem contínua até o final do ciclo. Então o que está querendo dizer aqui? Porque você viu que ela já carregou todas as sentenças que você observou que precisava, já entrou num movimento conhecido, já está tudo legal, você pode liberar do bloco a bloco, que está tudo sob controle. Então não percam a próxima aula, nós vamos falar a mesma coisa com a função, com o comando Siemens. Tá? O Siemens ele tem mais opções de busca de sentença. E tem algum Fanuc mais novo que também trabalha naquela condição. Tá? Também vamos falar nessa situação. Aí, tá bom? E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam e clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Um abração.